O Arte e Letra de hoje vai falar sobre literatura infantil. A editora Laura Bacelar é autora de O Ramayana, um dos indicados do Prêmio Jabuti de 2012. E Márcia Leite é dona da editora Pulo do Gato e escreveu o livro Mão que Conta a História. O Arte e Letra volta já. Olá, Laura, Márcia, obrigada por sua presença. Vocês são editoras, as duas, né? E já tem vários livros publicados. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira literária de vocês. Como é que foi esse tempo todo? Como surgiu a ideia de escrever livros infantis? Nossa, é muita coisa. Versão bem resumida, né? Bem né? resumida. No meu caso, assim, eu amo livros. Então, eu me envolvi porque eu queria aprender a fazer. Depois que eu aprendi a fazer, eu queria me enfronhar um pouco mais. E aí acabei escrevendo alguns que eu achei que eu poderia dar uma contribuição, seria interessante. Você começou com livros para adultos, Laura? Olha, eu não sou assim, eu sou mais editora do que escritora. E eu escrevi meu mesmo um livro que chama Escreva Seu Livro, que é dirigido a autores. Mas eu já me interessei por tanta coisa que eu fui... Quando eu sentia que eu tinha algo a dizer, aí eu acabava escrevendo e fazendo. Então, são sempre livros que foram desafios. Com certeza. E você, Márcia? Eu estava ouvindo a resposta da Laura e eu pensei que quando você disse eu sou, na verdade, uma editora e depois escreveu, eu pensei que eu seria o contrário. Eu sou, de fato, uma autora. E o papel de editora surgiu muito mais recentemente. O meu primeiro livro publicado data de 86, ou seja, bastante tempo, lá no século passado. Do século passado Bem é muito no século bom. Passado. Então, de lá para cá, eu já escrevi uma série de livros que foram publicados por várias editoras, tanto para crianças como para jovens. Mas como eu comecei, tentando resgatar essa sua pergunta, por que eu comecei, o público leitor, a criança, aconteceu. Eu gostava de escrever, mas, na verdade, o primeiro livro, no caso, em 86, que foi publicado, ele surgiu porque eu tentei contar para crianças, na ocasião eu dava aula, o que era o tema gestação. Eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí eu tentei criar uma ficção em torno desse tema. Para explicar. E, sem querer, deu certo. Então, de lá para cá, eu já tenho mais de 40 títulos, ou para crianças ou para jovens. Mas não havia... eu gostava de escrever, ainda gosto muito de escrever, né? Confirmo mais minha opção. Mas eu me vejo mais falando para crianças e jovens do que para adultos. Você tem uma história, né, de ouvir histórias da sua mãe e você passar isso depois para os seus filhos também, né? Eu fui, na verdade, criada por uma avó. E uma avó que, assim como eu, era muito prolixa, falava demais. Então, ela adorava contar causos e para contar que ela ia Acho que você herdou, então, essa característica, eu acho que eu herdei, não é? Eu fui fortemente influenciada. Que bom. Laura, você tem o Ramayana, não é? Que foi indicado agora para o Jabuti de 2012. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Ramayana para nós. Deixa eu explicar. Ele entrou na lista dos 10, tinha um blogueiro lá acompanhando, dos 10 livros infantis e juvenis para esse ano. Mas aí houve lá uma discussão e eu não sei se ele permanece, acho que não. Sim, mas foi indicado, não é? Por conta de ser adaptado. Na verdade, é uma bobagem, porque o Ramayana é um texto em sânscrito desse tamanho, é imenso, enorme, né? Então, Bíblia, obviamente, né? esse texto aí, em português, é meu, né?
Você fez uma adaptação. Claro, né? E eu simplesmente me inspirei na história para escrever, porque um texto em sânscrito de 2.500 anos atrás, ele não conversa com a gente. Você tem que ir lá e extrair o que é aquilo, né? Tentar delinear a história que está embutida naquela coisa muito antiga, para fazer um texto que fale com as pessoas hoje. Né? E de uma cultura totalmente diferente bastante, também, não é? Bastante. As ideias bastante diferentes. Mas o Ramayana é muito interessante, eu acho. A gente aqui no Ocidente deveria conhecê-lo mais, porque ele fala de uma noção de dever, mas é uma noção diferente da nossa. É isso que eu queria te perguntar também, porque é uma cultura de 2.500 anos passados. O que é que tem aí que pode ser de interesse das crianças ou trazer alguma coisa daquela cultura para a nossa que é tão diferente? É a cultura dos Vedas, né? Ela é muito profunda e muito interessante, eu acho. É por isso que ainda hoje, na Ásia inteira, essa é uma obra muito atual. Ela é história em quadrinhos, filme, desenho animado. Ela é uma obra que faz parte da cultura diária das pessoas. Ela é encenada como teatro, né? O Ramayana é muito vivo. E para nós ele fala também, ele fala de uma forma sutil. Porque o personagem principal, o Rama, ele, na verdade, ele é avatar de uma divindade. Só que ele não sabe disso. Então, ele tem uma missão a cumprir na vida, mas ele não tem ideia qual é essa missão. E as coisas vão acontecendo meio um desastre na vida dele. Ele perde o trono, ele tem que ir atrás, ele tem que salvar a mulher dele, que é raptada, tal. Um monte de desgraceira que é para ele cumprir a missão dele. É muito interessante. Repete um pouco as sagas, né, de todos os povos que criam, né, um mito, um personagem assim, que tem várias complicações até ele conseguir passar por todas aquelas penas. Mas ele não precisa provar que ele é herói, é diferente. Não é que nem o herói ocidental, sabe? Ele é realmente oriental, porque ele é um avatar, ele já é um deus, né? Ele encarnou como homem porque o inimigo que está perturbando a vida na Terra, um demônio, é muito poderoso. E ele está protegido contra todos os deuses, mas ele não está protegido contra os homens. Então ele encarna como um homem para matar aquele demônio. Só que ele não sabe disso. Quando ele encarna, ele esquece. É muito interessante. É bastante interessante. E eu acho que deve envolver as crianças também, de alguma forma. Eu diria, assim, como aventura, nós somos, aqui no Ocidente, a gente faz aventuras mais agitadas, eu diria. Mas como sutileza, ganha de longe, sabe? É assim, é uma pegadinha que você para pensar e diz, nossa, né? A própria ideia do ser humano ser, talvez, uma divindade, né? Encarnada, é muito interessante. Realmente. Né? É um meio de ver a vida, ver dever, ver o que se apresenta, ver dificuldades. É diferente. É védico mesmo. E conseguir os meios para vencer essas dificuldades, sim, não é? Sim. Márcia, você, com mão que conta história, né? É o nome de uma brincadeira entre as personagens, a Julieta e a irmã. Como é que surgiu essa brincadeira que você transformou nesse livro tão interessante? Acho que a brincadeira surgiu por meio da narrativa. Deixa eu tentar me explicar. Eu dificilmente, quando começo a escrever um texto, eu não sei como ele vai ser conduzido, nem aonde vai chegar. Tá. Mas eu sei... Você parte da ideia só. Eu parto de uma ideia. E essa ideia, que na verdade foi protagonizada por uma condição de vida da Julieta, que é uma menina não vidente, que nasceu, né, sem enxergar, era esse o tema que eu queria explorar. Eu não sabia muito como eu iria conduzi-lo. E eu gosto de perseguir isso. Eu não tenho capacidade de prever uma história até o final. Nunca aconteceu isso. E nós, né, que trabalhamos com autores, a gente sabe que há muitos autores que estruturam e sabem exatamente o caminho a perseguir. Eu gosto de ser surpreendida. Então, essa brincadeira, o texto é narrado pela irmã da Julieta, e a Julieta é uma menina com um imaginário muito elaborado, né? Talvez seja uma forma da gente dar ao personagem
a dimensão que deve ser a imaginação para aquele que não enxerga, né? Que precisa ser muito mais dimensionada do que a nossa. Né? Nós falamos flor, a gente sabe o que é flor, nós falamos amora, a gente sabe o que é amora, mas eles precisam de um outro imaginário, outras relações, outras associações. E esse Mal que Conta História era uma brincadeira que surgiu da intimidade da relação das duas, da irmã mais velha com a Julieta, e evoca o poder da narrativa, porque na hora que a menina, elas pegam a mão uma da outra e fica imaginando uma história. Sua mão está assim. Né? E a mão é que faz a pergunta para a mão da outra. E a mão é que faz a pergunta. Porque na verdade, muito foi um recurso tátil, né, que dentro do contexto da narrativa, a irmã da Julieta conseguiu, porque ambas têm a mesma condição, ambas têm tato, ambas têm olfato, elas só não têm Você percebe, não sei, nós leitores percebemos, a diferença entre as duas, porque uma não enxerga e a outra enxerga, né, das personagens, enxergam que criou de forma, essa história. Isso. Porque no restante elas são todas... As duas têm todas as mesmas características, né? Essa semelhança que gerou essa relação tão sutil da Julieta com a irmã. Eu gosto de pensar, Maria José, não sei, que diferentes somos todos, né? Agora a gente está vivendo esse jargão de respeito à diferença, mas na verdade diferentes somos todos desde que o mundo é mundo, né? Eu acho que o que nos faz próximos são as semelhanças. Eu não tenho nada a ver com a cultura indiana. Mal conheço a história do Ramayana. No entanto, provavelmente o que nós temos em comum não são a humanidade, né? É o que nos faz homem, os medos que são comuns em qualquer cultura, os sentimentos, as percepções. Então, essas duas meninas têm tudo isso em comum. O Bartolomeu Campos de Queiroz, comentando alguma coisa sobre o seu livro, que eu quero ler, ele diz assim: a autora nos sensibiliza e nos mostra as possibilidades de um texto, quando literário, alcançar o depois do cotidiano da linguagem. Aliás, ele se expressa maravilhosamente bem sobre o seu livro, né? Sim. Eu gostaria que você brevemente comentasse essa fala dele. Eu acho que as palavras do Bartolomeu são intraduzíveis. É muito difícil, né, comentar um comentário do Bartolomeu. Agora, eu creio que ele foi muito generoso quando ele conta que o literário, o trabalho com a linguagem, pelo menos é como eu compreendo, que o trabalho com a linguagem e a proposição da narrativa literária, ela ultrapassa né, foi o que eu apenas a história que é narrada. Porque a gente pode contar uma história, todos nós contamos histórias o tempo inteiro, né? De como foi o trânsito, de como... O dia todo da gente. O dia inteiro nós somos narradores e ouvintes de narrativa. São melhores. Né? Então, o que diferencia o texto literário das nossas narrativas é a maneira com que ela é contada. É mais o cuidado, o preparo, aquela sutileza que você conseguiu. Eu acho que o texto literário, que Laura sabe tão bem e escreve também, o texto literário, ele tem sempre uma possibilidade de dizer coisas diferentes a mais pessoas. Nós falaremos mais um pouco sobre isso. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Laura Bacelar e Márcia Leite falam sobre o mercado da literatura infantil. Daqui a pouco, até já.
O Arte e Letra está de volta com as escritoras Laura Bacelar e Márcia Leite. Márcia, continuando o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua editora, O Pulo do Gato, né? Como é que nasceu a ideia de criar uma editora voltada para livros infantis? E quais são os grandes desafios dessa empreitada? Como Laura sabe muito bem, os desafios são tão grandes que nem o Ramayana dava conta. Mas, de qualquer maneira, a ideia veio, a Pulo do Gato, eu não sou a única sócia, proprietária, sei lá como se diz, a Pulo do Gato é um projeto de vida meu e do meu marido, Leonardo Chianca, que também escreve e também é editor. Então, nesse processo de vida, em meio aos livros, né, seja quando a gente está fazendo o livro de outra pessoa, seja quando a gente está fazendo o próprio, vivia essa ideia de e se tivéssemos nossa editora. O ano passado, a Pulo do Gato tem 1 ano apenas, nós resolvemos investir, bancar essa ideia, que não sabemos ainda se foi e será uma grande ideia. No entanto, nós queremos publicar textos em que nós, de fato, acreditamos como editores e como autores. A gente tem uma forte convicção, eu gostaria de não perder, e nem acho que eu prefiro, acho que fechar Pulo do Gato do que perder essa convicção, de que o editor é o primeiro formador de leitor. É o editor quem escolhe o título que vai para... E a gente pode ou não ceder às pressões do mercado. Né? Então, a gente acredita em livro com potencial literário para crianças e a gente acredita em livros para formadores de leitores. Então, a Pulo do Gato nasceu de um desejo, espero que não seja um desejo que depois logo chegue ao final, mas pelo menos vai ser acho que intensamente vivido. Isso. Ele, de fato, corresponde ao que a gente acredita. Pela sua intenção, eu tenho a impressão que vocês vão ficar muito tempo e editando coisas sempre úteis, boas, né, para a criançada. Agora, eu pergunto às duas, né, que são editoras, como é que está o mercado editorial de livros infantis no Brasil? Aumentaram as publicações? Existe o mercado, a procura? Existe. Eu diria, tem livros demais, esse é um problema. Alguns livros vendem muito, o nosso mercado está mudando de perfil, ele está virando um mercado de best-sellers extravagantes, com números que antes não aconteciam no Brasil. E esses números distorcem um pouco o funcionamento do resto do mercado. Porque quando o livreiro, ou distribuidor, ou sei lá o quê, vê um livro que vende 100 mil, 200 mil, 500 mil, ele quer que todos os livros com que ele trabalha sejam assim. Certo. Mas não é assim. A maior parte dos livros tem um número muito menor de leitores. Então, o mercado ele não é muito bom para esses livros que são, digamos, para leitorados menores, que justamente são os livros de mais qualidade. Porque foca num público específico. São os livros assim que não é todo mundo não vai que ter uma lê. tiragem enorme. Pois é, mas aí faz é complicado. sucesso com esse público. Só que aí é complicado de distribuir, é complicado de divulgar, é complicado das pessoas ficarem sabendo que existe. É dificinho isso. Quando tem esses mega vendedores, sabe, eles ofuscam e pegam espaço, então os que vendem menos, os menores, mas às vezes infinitamente mais interessantes, infinitamente mais sutis, com mais variados, conteúdo, mais dispostos a criar leitores, formar leitores. Pois não tem tanto espaço. É complicado. Compreensível, mas é ruim. O que você acha? Eu confirmo o que Laura disse. Acho que cada país tem uma história, uma narrativa para justificar a entrada da literatura infantil. Mas em qualquer país, e aqui no Brasil também, ele vem associado à literatura infantil ao ensinar alguma coisa. E não ao valorizar a própria literatura. Então, como tudo que é mercado,
houve um boom das editoras, principalmente daquelas que fazem livros didáticos. Mas voltadas para leituras que servem para alguma coisa. Né? Então, isso foi um mercado que atraiu muito as editoras que publicavam apenas livros didáticos. E fez com que o Brasil, pensando na gente, desenvolvesse um número imenso de publicações, de coleções, e o número de autores também o número cresceu de maneira abismal, mas isso não significa quantidade e qualidade, porque é uma literatura a serviço de alguma coisa. Então, o professor pega o livro e fala, esse livro é bom para trabalhar meio ambiente. Quer dizer... Essa obrigatoriedade. Exato. Não necessariamente. Aquele e aí isso boicota a função básica da literatura, que é o prazer, pelo próprio prazer, a arte, você lê. Anterior à arte. Eu tenho a teoria que devia ser proibido ler na escola. Eu acho que ia ser fantástico. Deviam todo mundo aprender as matérias, tem que aprender sem com videogame. Eu acho. Tudo com videogame. Vai apanhar, mas Não, é o seguinte, proíbe, aí a criançada ia ler nas horas, proibidíssimo, né? Bota para fora da classe, né? Aí a criançada ia ler e ia descobrir como a literatura é revolucionária. É interessante. Videogame. Porque a moçada não sabe o que tem nos livros. Eles nem imaginam. Eles ouvem falar que mediadores, pessoas que estão investindo nisso. Mas precisam gostar de ler. E precisa ter uma política pública. Exatamente. Laura, eu quero perguntar a você agora. Você tem outras publicações também infantis, né? Sim. E você escreveu esse livro que se chama Mãe d'Água, uma história dos cariris, com um índio cariri, né? Isso. Tecainã. Isso. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa... Foi uma experiência, né? Escrever com esse índio, contar a história da Mãe d'Água. Isso é uma lenda. Esses cariris, eles vivem numa aldeia lá em Alagoas, às margens do São Francisco. E é muito interessante porque eles realmente acreditam né, nessa entidade. Lindas, as ilustrações são maravilhosas. E é uma delícia conversar com eles, né? Porque eles têm a ideia do mundo mágico, a magia permeia a realidade para eles, né? E esse índio que eu conheço já faz um bom tempo, a gente sentava e ele contava, explicava o significado e como era, como não era, desenhava tal. Tanto que esses desenhos são baseados em padrões deles. Olha que interessante. E eu achei interessante porque é toda uma forma de pensar e de entender as coisas diferente da nossa. Eu fiquei fascinada, sabe? E eu quis contar a história do jeito dele. É muito respeitosa essa minha maneira de escrever. Tanto que cada coisa ele ia me falando, eu ia escrevendo e depois eu voltava para ele e lia alto para ele para ver se ele achava, tal, ele fazia ajustes. Porque eu achei muito bacana a maneira como eles interpretam o mundo, o São Francisco, né? É peculiar da cultura deles. Deles, muito diferente. E eu achei muito bacana, sabe? Eu fiquei seduzida, assim, pela Mãe d'Água e a ideia de, né, sai uma moça de lá, vem comer as coisas que o índio planta e vem conversar com ele. Muito legal, é uma espécie de ser da água sedutor, interessante, né? Eu gostei muito dessa história. E foi uma experiência, acho que enriquecedora para você também, né? Sim, com certeza. E sempre nesse pique de deixar a cultura dele falar. Agora eu pergunto para as duas. E as crianças são boas leitoras? Qual é o... As crianças são sempre boas leitoras, principalmente quando... elas têm acesso a livros de boa qualidade. O que elas ainda não sabem, as crianças, muitas vezes selecionar o que é bom e o que não é bom se elas têm uma vitrina. E mas isso é papel dos pais, isso é papel, né? da família, é papel dos leitores da comunidade em que essa criança está inserida. Ou não, então deixa em contato com um monte de coisa. Pois agora caminho. ela lê, a criança não tem nada ainda mais que eu acho que identifica uma criança do século XVIII ainda com as nossas do século XXI, é começar a ler uma história de um livro para elas. Todas param.
Todas ouvem, todas prestam uma atenção e os olhos brilham e tudo acontece. Então, elas são boas leitoras. Você tem na sua editora esse livrinho que eu achei fantástico também, Como Ensinar Seus Pais a Gostarem de Livros para Crianças. Isso, Esse foi o nosso primeiro título. Os pais precisam aprender também, né? Sim, a selecionar. A não ter medo do texto que exatamente, fala de coisas que não podem que ser faladas. Na vida. Não é? Eu acho que essa ideia de que o livro precisa ser educativo é horrível. É horrível. Exatamente. O livro, ele é uma viagem, ele é um desafio, ele é sempre te agrega alguma coisa, claro, mas precisa estar educativo não, sabe? Porque a ideia de educativo... E muito menos moralista, né, Laura? Vira chato, instantâneo. Né? Tem alguém... Quem é que quer ser educado? Qual é a pobre da criança? Hoje eu quero ser educado. Nenhuma, né? Isso não. É um processo que vai sendo feito ao longo da vida e que ele nem se dá conta. Não, mas a criança, ela quer viajar, ela quer conhecer, ela quer ver coisas diferentes, estranhas, bizarras. As crianças adoram coisas bizarras, né? É por aí que entra o diferente, né? O conhecer do mundo é em busca do diferente. Então, o educativo é péssimo. Ok. E aí, vocês estão com novos projetos, trabalhando em novos livros infantis? Tenho algumas propostas, mas todas elas eu acho que estão voltando sempre ao ponto inicial, que é, nesse caso, o tema seria uma vivência de transplante. E você? Eu estou também digerindo um texto, mas aí é um texto sobre autoaceitação, sobre problemas de diferença, problemas de discriminação. Voltado a adolescentes. Interessante. Muito obrigada pela presença das duas. Sucesso sempre. Obrigada. E aguardamos uma outra oportunidade. Obrigada. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença das editoras e escritoras Laura Bacelar e Márcia Leite. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.